aqui no versículo 4, ele vai dizer: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se alguém também milita, não é coroado. Se alguém não milita, não é coroado. Se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considero que é digno, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. Pelo que sofro trabalhos, até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Paulo, nesse momento, ele está trazendo à memória de Timóteo o que é o sentido da fé. Ele diz: olha, você está inserido nesta obra e qualquer que milita, qualquer que entra numa batalha, não entra nessa batalha para perder, porque ele tem um foco. Então, ele está falando aqui acerca de foco. O foco da vida espiritual não é o enriquecimento, não é se elitizar, mas é promover o reino de Deus. E a promoção do reino de Deus é para que as almas elas sejam resgatadas da morte, resgatadas do inferno. E esse resgate, às vezes, vai fazer com que nós venhamos a sofrer nos nossos corpos físicos. Vai tirar o nosso sossego, vai tirar a nossa tranquilidade. Por exemplo, quem é pastor, ele, na madrugada, está cansado, está dormindo, e aí, de repente, um membro liga para ele porque está com um problema lá em casa e alguma situação adversa, e o pastor ele vai socorrer, né? Ou seja, ele se debilita para alcançar o bem maior, que é justamente conduzir as almas a Cristo. Então, aqui Paulo está dizendo: olha, não se preocupe, porque o Senhor é aquele quem faz o galardão chegar a você. O Senhor é aquele que te recompensa por aquilo que você faz. Não tenha vergonha de padecer por causa do Evangelho, porque fazer parte do Evangelho é uma honra. E fazer parte do Evangelho em sentido ativo é algo que é para poucos. Ou seja, o Senhor escolhe alguns para isso, porque nem todos estão prontos para isso. Claro que nós vivemos aí em momentos difíceis, em que as pessoas só querem títulos, né? E aí nós temos pastores que não são pastores, que têm ali a sua carteirinha, a sua titularização de pastor, mas o dom do pastorado passa bem longe dele. Ele não se preocupa com a ovelha, ele não se preocupa com o caído, ele não se preocupa com o oprimido. Mas Paulo está falando aqui para aquele que verdadeiramente ele tem o chamado, que no caso aqui é o Timóteo. Né? E aqueles a quem o Timóteo iria também outorgar essa importante tarefa. Né? Fiel é esta palavra, verso de número 11 do capítulo 2, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. E se o negarmos, também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Essa palavra aqui é bastante interessante quando Paulo fala, né, que aquilo que é a recompensa, né? Deus, ele é tremendo, Deus é maravilhoso, Deus é amável, Deus é poderoso.
E as pessoas às vezes pervertem, que alguns irmãos, alguns obreiros pervertem o sentido desse texto. Paulo está dizendo aqui, olha, se nós morremos com ele nós viveremos. Ou seja, o morrer aqui é o sofrer detrimento mediante ao mundo, ou seja, não estar envolto no sistema desse mundo. Então, o sistema desse mundo, para nós, ele é corrupto, então nós nos apartamos da corrupção. Se sofremos por causa de alguma circunstância, com ele reinaremos, ou seja, está falando sempre no contexto de galardão, de recompensa, mediante um comportamento nosso. E o verso 13, ele termina aqui dizendo o seguinte, olha, se somos infiéis, ele permanece fiel, né? E essa fidelidade aqui, alguns pervertem no sentido de, olha, ainda que você seja infiel, Deus vai permanecer te abençoando, porque ele é fiel, né? Mas a fidelidade de Deus aqui não é uma fidelidade ao indivíduo. Deus ele não é fiel ao indivíduo. Deus é fiel à sua palavra. Então ele permanece fiel àquilo que ele fala. Se nós somos fiéis à sua palavra, então automaticamente ele é fiel a nós. Mas se somos infiéis à sua palavra, não tem como ele ser fiel a nós. Ele continua sendo fiel à sua palavra. E aí o texto vai dizer, porque não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode ir contra aquilo que ele mesmo estabeleceu. Então, o estabelecimento divino é a justiça. E Deus, ele é justo. Se nós fazemos o mal, Deus é justo. Se nós fazemos o bem, Deus é justo. A justiça será feita de uma forma ou de outra. Então, se nós fazemos o mal, a justiça de Deus estará sobre nós dentro do contexto mal. Ou seja, nós receberemos galardão da injustiça. Se nós somos justos, ele é justo. Então, receberemos galardão da justiça. Nós sendo uma coisa ou outra, Deus permanece sendo a mesma. Ele continua sendo justo. Ele não nega-se a si mesmo. Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que nada se aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Não adianta você entrar em questão louca para ficar brigando em debate teológico na escola bíblica ou no culto de doutrina, no meio entre irmãos. Não há sentido para isso. A palavra de Deus é para trazer vida e não para trazer discórdia. Ela é para fazer crescer e não para destruir. Se a palavra ela começa a fazer um sentido contrário, aí nós não estamos mais fazendo a obra de Deus. Nós estamos fazendo a obra do maligno. Aí você pode dizer, mas nós estamos falando acerca da palavra de Deus, certo? Satanás também estava falando com Jesus acerca da palavra de Deus. E Satanás estava falando da palavra de Deus para construção ou para destruição? Então, eu preciso entender que os princípios eles não são meus. Não é aquilo que eu quero, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. É aquilo que Deus quer, aquilo que Deus acha, aquilo que Deus pensa. O paradigma é de Deus. Ou seja, o escopo é de Deus. A espinha dorsal é de Deus. E não meu. Não há nada meu na palavra. Procura apresentar-se a Deus aprovado. Não é apresentar-se aos homens aprovado. É apresentar a Deus aprovado. Como obreiro que não tem de que se envergonhar, ou seja, diante do Senhor você não tem vergonha nenhuma do seu comportamento, e que maneja bem diante dos homens a palavra da verdade. E ele torna a dizer, mas evita falatórios profanos que produzirão maior impiedade. Não entre de forma alguma em questão louca. Não faça isso. E a palavra desses
roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Veja só, nós temos mais 2 obreiros aqui que servem de exemplo mau, ou seja, que atuam na perversão da palavra, causando discórdia ministerial, pervertendo os que são mais simples na fé de alcançarem o caminho da salvação, criando coisas que fazem as pessoas desviarem, os quais desviaram da verdade, ou seja, desviaram da palavra, não da igreja. Estão eles dentro da igreja. Himeneu e Fileto estão dentro da igreja. Dizendo que a ressurreição já era feita. Ou seja, você aceitou Jesus, você já tem a ressurreição. Você já está vivo com Cristo, você está salvo para todo sempre. E perverteram a fé de alguns. Veja só, eles criaram um sentido doutrinário e perverteram a fé de alguns. De forma que, se o camarada já está salvo, ele vai permanecer pecando, ele não se abstém em prática de santidade, porque ele já está salvo. Então, ele vai fazer aquilo que der na telha. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Veja só. Então, tinham aqueles que queriam viver promiscuamente, queriam viver em iniquidades, e aí, no exemplo dos fundamentos e ensinamentos de Himeneu e Fileto, eles acharam aí uma brecha para fazer o que eles queriam, né? Ou seja, isso manifesta que eles não querem ter nenhum compromisso com o Senhor. Mas aqueles que ouviram isso, e isso foi mal aos seus ouvidos, espera aí, não é porque eu sou de Deus que eu posso fazer o que eu quiser. Então, eu preciso me apartar da iniquidade, eu preciso andar em caminho de santidade. Então, Paulo, no versículo 19, ele vai dizer que o Senhor conhece aqueles que são seus, né? Não é no sentido aqui de conhecer previamente, em um sentido de predestinação. Ele conhece aqueles que são seus mediante o comportamento. O comportamento vai denominar quem somos nós. Se nós somos filhos de Deus ou se somos filhos da ira, se somos filhos das trevas. Ora, numa casa não há somente vasos de ouro, e de prata, mas também há de pau, de barro, uns para a honra e outros para a desonra. Porém, de sorte que se alguém se purifica dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos carnais ou os desejos da mocidade, ou seja, as emoções que fomentam dentro do sentido lascivo. Purifica-se dessas coisas. Procura se apartar dessas coisas. Procura ocupar a sua mente com aquilo que é bom, com aquilo que é amável, com aquilo que é afável diante do Senhor. E aí ele vai dizer a caridade e a paz com que? Deixa eu retornar aqui. A paz segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com um coração puro, invocam ao Senhor. Rejeita questões loucas e sem instrução, ou seja, sem entendimento, sabendo que produzem sempre contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade
e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja a vontade estão presos. Ou seja, este comportamento vai ser manifesto um caráter verdadeiro ou um falso. Ou seja, isso vai denominar corporalmente a quem nós pertencemos. Que tipo de filiação nós estamos escolhendo? A filiação de Deus ou a filiação das trevas? No capítulo 3, o Paulo ele vai escrever ao Timóteo o seguinte: ele vai trazer aqui alguns alertas dentro desse contexto de apostasia, ele vai atuar aqui acerca de falsos mestres novamente, né? Então ele começa dizendo o seguinte: sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque há homens amantes de si mesmo, homens egocêntricos, homens que querem promover o seu próprio nome, homens que querem ser estrelas, ofuscando o brilho de Cristo. Amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, os caras não têm jeito, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites terrenos do que propriamente de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-se. Então, aqui, Paulo, ele vai dar um diagnóstico para você evitar alguém. Olha, como que eu vou saber quem é verdadeiro e quem é falso? Então, aqui no capítulo 3 da segunda carta a Timóteo, Paulo, ele diz, olha, essas pessoas que proferem tais palavras, que têm tais comportamentos, que manifestam tal caráter, essas pessoas, sai de perto delas. Essas pessoas não servem para nada, a não ser para a destruição da sua vida. Porque o número destes, isso é o mais assustador, porque destes números são os que introduzem pelas casas, levam cativas mulheres sem sabedoria, carregadas de pecados, levadas a várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Aprende todo dia, mas nunca toma jeito. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, aqueles camaradas lá que fizeram o milagre da serpente lá quando Moisés apresentou-se perante o faraó, aqueles que resistiram a Moisés, esses aqui estão ainda nos dias de hoje, sendo homens corruptos e sem entendimento, réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, de modo a viver, no modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguição e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Íconio e em Listra, quantas perseguições sofri, e ao Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente quiserem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior,
enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo do que tens aprendido. Está falando aqui de fundamento de fé. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, aqui ele está falando do Taná, que podem te fazer sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Ou seja, o Taná é cumprimento de Cristo. Cristo cumpre todo o Taná. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. No capítulo 4, ele vai trazer aqui as suas considerações finais, ele vai trazer aqui a sua conclusão em seu sentido ministerial, e aí ele vai dizer o seguinte: peço-te, conjuro-te, pois, diante de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na vinda do seu reino, que pregues a palavra, instes a todo tempo, a tempo e fora de tempo, redarguar, repreender, exortar com toda longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, ensinadores conforme as suas próprias concupiscências, os seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, e sendo voltado a fábulas. Vão viver lá o Alice no País das Maravilhas, vão viver lá o Chapeuzinho Vermelho, vão viver lá o Papai Noel, porque eles acreditam naquilo que esses falsos mestres manifestam diante deles. Então, são levados em roda por vento de doutrina e trazendo, assim, adoração a esses homens amando toda essa adoração que são otorgadas a eles, e todos entram em sentido de perdição. Mas tu, sê sóbrio, não seja bêbado, não seja entorpecido, tenha uma sã consciência, seja sóbrio em tudo, sofre aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Evangelize, faça o que você tem que fazer. Quem der ouvido, bem, quem não der ouvido, paciência. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Então, aqui ele já está falando da angústia que ele está passando já, sentindo a morte chegando às portas. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a minha carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo para recompensar, justo juiz, me dará naquele dia, no dia do arrebatamento da igreja. E não somente a mim, mas todos quanto amarem a sua vinda. Ou seja, só sobe no dia do arrebatamento da igreja aqueles que amam a vinda de Jesus. Ou seja, Jesus está vindo e você ama isso. Se você diz, não, Jesus não vem agora, não, complicado. Está correndo um grave perigo. Tem que amar a vinda de Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Se puder ser hoje, maravilha, Senhor. Eis-me aqui. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente
para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas agora está comigo. Toma Marcos e traze contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vires, traze a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos, né? Os livros aqui e os pergaminhos aqui, dentro de um conceito histórico, ele estava falando dos rolos do Tanakh, ele tinha suas cópias. E os livros eram seus comentários que ele tinha. Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males. O Senhor lhe pague segundo a sua obra, porque o Senhor é justo. Tu guarda-te dele, porque ele resistiu muito às nossas palavras. Nós estávamos pregando e ele dizia que não era bem assim, que não era desse jeito, que tinha um jeito melhor. Então, sempre fomentando a igreja, sempre causando dissolução na igreja. Mas que o Senhor lhe pague, tranquilo. Ele está se opondo não a mim, ele está se opondo à obra de Deus. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto não seja lhe imputado. Ou seja, todo mundo abandonou Paulo quando Paulo foi em sua primeira audiência, deixou Paulo sozinho, né? Paulo ali, ele gostaria de sentir um pouco mais amparado pelos irmãos. Claro que tinha irmãos que eram verdadeiros, que estavam longe, mas aqueles que eram próximos ali, que poderiam estar, acabaram sendo de vergonha ali naquele momento para Paulo. Talvez posteriormente tenham se convertido mediante esse comportamento, e dali para frente tenham agido diferente. Então, Paulo, ele prima por isso, né? Que o Senhor tenha misericórdia deles. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que, por mim, fosse cumprida a pregação a todos os gentios e a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, guarda-me para o reino celestial, a quem glória para todo sempre. Amém. E aí ele termina aqui suas considerações finais dizendo: saúda a Prisca, ou Priscila, e Áquila, e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo e Prudente, Elino e Cláudia, e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus seja com teu espírito humano, espírito com E minúsculo, a graça seja convosco. Amém. Então, Paulo aqui, ele está falando acerca daquilo que é importante na fé. Ele faz aqui uma defesa perante o Timóteo, para que o Timóteo entenda que muitos falsos aparecerão. Ele vai tratar aqui de coisas importantes que, dentro de um contexto de valor, ele vai enaltecer aquilo que é de importante. Ele fala acerca da leitura, que é importante, e eu acho muito interessante isso, que Paulo está para morrer, e eu sempre digo isso, né? Que Paulo está para morrer, e ele podia fazer qualquer outra coisa nos seus últimos minutos de vida, mas Paulo quer ler. Ele quer estar mais próximo do Senhor, porque ele sabia que as Sagradas Escrituras o aproximavam de Deus. Se nós tomarmos isso como lição, então, quando nós não lemos as Escrituras, nós estamos nos afastando de Deus. Mas quando nós estamos voltados à Escritura, nós estamos nos aproximando de Deus. Então, aqui, nós temos algumas lições teológicas nessa epístola, dentro da nossa aula de número 3 aqui, que é o legado de mãe, ou seja, aquilo que a mãe
teve a liberdade do marido de ensinar, né? Porque dentro de um conceito histórico, quem ensinava era o pai, que traria os princípios para casa, e, por sua vez, a mãe outorgaria ao filho. Mas o pai de Timóteo, sendo grego, ele nunca propôs o gnosticismo ou filosofias gregas a Eunice, né? Sempre os princípios de Lloyd permearam na vida de Eunice, e Eunice, então, pôde trazer isso de forma bastante clara à vida do jovem Timóteo, que fez do Timóteo, aí, desde a sua infância, um grande homem de Deus. Paulo, ele vai primar também para o manejar bem a palavra de Deus, que é justamente o cortar em linha reta, ou seja, é ter um sentido correto. A palavra de Deus não é para a defesa própria, mas é para a edificação de ambos, para que todos nós venhamos a crescer diante do Senhor. A palavra, ela é inspirada por Deus para nos fazer crescer e nos apresentar a Cristo. Ele vai falar acerca do nosso corpo natural e ele vai tratar também acerca dos inimigos que vão aparecer. Essa é uma carta que Paulo, ele fala, ele dá bastante nome aos bois aqui, né? Ele vai falar de todo mundo que deixou ele na mão e ele vai honrar todo mundo que esteve do lado dele. Aqui é uma carta para não deixar ninguém confundido, que existe quem é verdadeiro e existe quem é falso. Estamos falando aqui dentro da igreja, existe quem é falso e existe quem é verdadeiro, e cada um receba aquilo que lhe é por direito. Então, Paulo, ele vai dizer que o Alexandre sempre esteve no seu encalço, dando trabalho para ele, né? Que o Senhor, então, o pague. Ele vai falar acerca do fundamento sólido, de manter um ministério de contrição, de possuir uma fé verdadeira, de manter o dom de Deus, vigilância espiritual e nunca perder o propósito de vida. Então, esses são os enfoques que Paulo vai tratar nessa carta, que trazendo assim uma substância para a vida do jovem Timóteo, do jovem obreiro Timóteo. E como nós temos a menção do conceito histórico de Timóteo, Timóteo foi verdadeiramente um grande homem de Deus, vai morrer aproximadamente no ano 98, em defesa da fé, em contradição à apostasia, né? Em contradição à idolatria. Algumas pessoas até ficaram do lado dele e outras não, mas o Timóteo, ele vai morrer defendendo o evangelho. Então, todos os conselhos paulinos para a vida de Timóteo, ele foi de grande valia, serviu para toda uma vida. Timóteo teve um ministério firme, teve uma doutrina firme, teve um alvo firme, que foi jamais perder a sua fé. Então, aí nós temos esse enfoque geral da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, e que Deus em Cristo possa vos abençoar. Que a graça de Cristo esteja com todos nós.